Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando com o nosso conteúdo aí da matéria de Fundamentos de Física, nós já fomos para a aula 3, né? Hoje nós vamos falar de conservação de movimento, trabalho e potência, beleza? Então, se a gente for parar para pensar, o movimento está bastante presente no nosso dia a dia, né? A gente se desloca da nossa casa para o trabalho, do trabalho para a escola, né? Usando carro, bicicleta, ônibus, a pé, tá certo? E até quando a gente está nos divertindo, né? Jogando uma partida de bilhar, por exemplo, a gente tem um movimento acontecendo ali, o movimento das bolas na mesa, né? E também temos movimentos se a gente jogar uma pedra num lago, tá certo? Então, essas ações que envolvem movimentos, se a gente parar para pensar, elas não acontecem do nada. Alguma coisa faz com que esse movimento aconteça, tá certo? E aí, como a gente já viu anteriormente, o movimento ele vai ser fruto dos conceitos passados lá na terceira lei de Newton. Vocês lembram? Que trata sobre a ação e reação, né? Então, uma bola de bilhar não vai sair do lugar se o jogador não der uma tacada nessa bola de bilhar, tá certo? Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante, para descrever conservação de movimento e movimento, né, é esse daí do canhão. Ó. O canhão, num primeiro momento, ele está aqui estático, né, paradinho no lugar dele. A partir do momento que acontece a explosão aqui da pólvora, a bola do canhão, ou essa bala aqui, né, ela sai numa velocidade bem alta daqui, né, nessa direção, ela se desloca ou se movimenta numa velocidade bem alta, e o canhão, por sua vez, ele tem um movimento no sentido contrário, numa velocidade bem menor, e o deslocamento dele é bem menor também, tá? Então, se vocês perceberem, parece que o movimento do canhão ou o disparo da bola aqui, esse movimento da bola, foi compensado pelo movimento no sentido contrário do meu canhão, tá certo? E aí, se a gente também analisar um pouco mais, a gente vai perceber que a bola ela tem uma velocidade maior porque ela é mais leve em relação ao canhão, tá certo? Então, esse excesso de massa ele acaba compensando essa falta de velocidade do canhão, tá certo? Então, se a gente voltar naquele conceito que foi passado na última aula sobre conservação, sobre momento linear, vocês lembram? Que o momento linear era resultado do produto entre a massa vezes a velocidade. A gente vai conseguir achar uma relação entre essa velocidade no sentido contrário do canhão e essa velocidade da bola nesse sentido aqui por conta da sua massa. Ó, a velocidade desse canhão foi muito menor em função da massa dele, que é bem maior. Se a gente comparar com a massa da bola, que é muito menor, a gente vai perceber que a velocidade dela foi muito maior. Beleza? Então essa equação aí, né, que é o produto da massa vezes a velocidade, é o chamado momento linear ou a quantidade de movimento. A gente pode chamar de quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, né, que caracteriza o movimento de um corpo num dado instante. E, como eu já falei, ela é dada pela massa vezes a velocidade instantânea. Beleza? Só que quando a gente fala de movimento, pessoal, é interessante a gente pensar também no impulso estando associado a esse movimento. Bom, vocês lembram, né? Quando eu era pequeno, vocês estavam lá no balanço, pedia para a mãe balançar vocês, né? Ou a mãe chegava lá e dava um impulso em vocês, um galeio, tá? E esse galeio era o quê? Era uma força que ela aplicava lá nas suas costas durante um intervalo de tempo, tá? Então a gente pode dizer que sempre que alguma força agir
em um corpo durante um intervalo de tempo, esse corpo recebeu um impulso, tá certo? Então a gente pode contextualizar um impulso aí da seguinte forma, né? A força deve acontecer durante um intervalo de tempo bem determinado. Ele não é num curtíssimo espaço de tempo, ele é num espaço de tempo que dá para se calcular, vamos dizer assim. A ação de aplicação da força em um determinado intervalo de tempo é chamada de força impulsiva, beleza? Não é força instantânea, que é aquela lá da massa vezes a aceleração, tá? Então a gente pode definir esse impulso por essa equação aqui, que é força vezes intervalo de tempo, tá certo? Então esse daqui é o impulso da força constante. E quando a gente pensa em impulso, a gente tem que contextualizar bem ele para associar com o movimento. Tá? Então, a gente viu lá que quando em um corpo atua uma força durante um intervalo de tempo, essa força recebe o nome de impulso. Mas ocorre uma alteração da velocidade por conta dessa força que foi aplicada a mais, dessa resultante, né? Como a velocidade sofre uma mudança, a quantidade de movimento desse corpo também varia, concorda? Então, nós podemos entender a relação entre força resultante, intervalo de tempo e variação de velocidade como sendo o teorema do impulso. Ele é dado dessa forma aqui. Ó. A gente pode tomar por base a seguinte situação. Essa bolinha aqui, que no instante t0, na posição t0, ela está aqui paradinha, ela tem uma força resultante sendo aplicada nela. Tá? Pela lei de Newton, nós temos que força é igual a massa vezes aceleração, lembram? E a gente lembra lá, né, das nossas teorias de movimento, que a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação no tempo. Então, se a gente substituir essa aceleração por esse valor, a gente vai ter isso daqui, ó, que a força resultante, né, é igual a massa vezes ΔV sobre ΔT. Se a gente passar esse ΔT que está dividindo para o lado de lá, multiplicando, nós vamos ter isso daqui. Ó. Olha que engraçado. A força resultante vezes o tempo nada mais é do que quem? O meu impulso. E a massa vezes a velocidade nada mais é do que a minha quantidade de movimento. Então a gente consegue contextualizar que o impulso, ou associar, né, o impulso com a variação no movimento. Porque ó, aqui a massa vezes uma velocidade final menos a velocidade inicial vai dar um momento final menos um momento inicial. Concorda? Então, o que quer dizer isso daqui? O meu impulso vai gerar uma variação na quantidade de movimento. Beleza, pessoal? Então, para contextualizar aqui, né, e resumir todas as equações de quantidade de movimento e impulso, nós temos que a quantidade de movimento é definida pela equação de massa, pela equação que é dada por massa vezes a velocidade. O impulso, a força de impulso, é dada pela força vezes o intervalo de tempo. E quando nós unimos as duas, nós vemos que o impulso resultante é igual à variação na quantidade de movimento. Beleza, pessoal? Bom, passando para falar aqui sobre trabalho e potência, no nosso cotidiano aí, a gente costuma associar o trabalho a um desempenho ou à execução de alguma tarefa. Mas ele não exige força nem deslocamento, tá certo? No sentido físico, trabalho vai acontecer quando eu aplico uma força e essa força gera um deslocamento, tá certo? Então a definição de trabalho tem essa característica que possibilita medir energia. Então, se a gente parar para pensar aqui, né, esse rapazinho aqui que está empurrando esse carrinho, ele empurrou esse carrinho com uma força de 45 newtons por um determinado espaço aqui, né, ele executou um trabalho. E para executar esse trabalho, ele gastou uma determinada energia.
A energia a gente vai falar na próxima aula, tá? E aí, pessoal, esse trabalho, a definição dele, ela se baseia no produto da força vezes o deslocamento. Então, o meu trabalho aqui é igual a força em x vezes o deslocamento. Só que a única parcela que realmente influencia no trabalho é essa parcela aqui em x. Tá vendo? Que ela tá no mesmo sentido aqui, ou na mesma direção aqui, que o meu deslocamento. Tá certo? Porém, a gente tem aqui acontecendo outras forças. Vocês concordam comigo? Por exemplo, nesse bloco aqui, tá? Esse bloco, a gente vê que nós temos uma força-peso atuando nesse sentido e uma força normal que é aplicada pelo próprio chão para contrabalancear essa força-peso. Por isso que nós temos o bloco aqui em equilíbrio, ele está paradinho, tá certo? Se a gente tem uma força sendo aplicada nesse sentido, então a gente tem uma resultante que tem esse ângulo alfa com a força de x, que é a combinação da força em x com a normal ou a força-peso, por exemplo. Tá certo, pessoal? Bom, para a gente calcular essa resultante aqui, ou essa força de x, a gente usa de relações trigonométricas. E se a gente quer saber esse cateto adjacente aqui, a gente pode usar a relação de cosseno. Então, cosseno de alfa é igual a f de x, que é o meu cateto adjacente, sobre f resultante, que é a minha hipotenusa. Tá certo? Como aqui na equação eu tenho f de x como sendo a força que mais influencia no meu trabalho, então eu isolo ela e acho aqui que a força em x é igual a resultante vezes um cosseno de alfa. Então, se a gente substituir aqui o f de x por isso, nós vamos ter que o trabalho é uma força resultante vezes um cosseno de alfa vezes um deslocamento. Tá certo, pessoal? Bom, se a gente tem isso daqui, vamos analisar esses ângulos de alfa, né? Se a gente tem um ângulo maior que zero e menor que 90, então a gente vai ter um trabalho positivo. Quer dizer, até 89 graus aqui assim, ó, esse corpo ainda vai estar atuando nesse sentido de f de x. Então eu vou ter um trabalho positivo. E por que positivo? Porque ele está na mesma direção e sentido do meu deslocamento. Tá certo? Se eu tenho um ângulo alfa igual a 90 graus, quer dizer, se ele estiver aqui na vertical, vocês concordam comigo que o meu trabalho vai ser nulo? Por quê? O alfa aqui, né, sendo 90 graus, o meu cosseno de alfa é igual a zero. Se ele é igual a zero, eu zero todo o meu trabalho aqui. Beleza? Agora, quando eu tenho um ângulo com alfa aqui maior que 90 e menor que 180, quer dizer, ele vindo nesse sentido, quer dizer que eu tenho um trabalho negativo ou uma resistência. Por quê? Ele está indo, ele está na mesma direção, mas em sentido oposto ao meu deslocamento. Então é como se eu estivesse resistindo a um deslocamento. Eu estou segurando esse bloco e não estou deixando ele se movimentar. Beleza, pessoal? E a gente fazendo uma análise dimensional dessa equação do trabalho aqui, a gente encontra aqui a força dada em Newton, né? Deslocamento em metro, cosseno de alfa é adimensional. Então, Newton vezes metro, no sistema internacional, ganha um nome diferente, que é Joule. Tá certo? Então, a unidade de medida de trabalho no sistema internacional é o Joule. Tá certo? Bom, e aí, né, a gente pode ver como é que funciona essa coisa de trabalho no nosso cotidiano. Vocês já viram uma estrada desse jeito aqui? Por que ela é toda sinuosa assim? Porque se a gente tivesse uma estrada vindo reto aqui e
subindo nessa inclinação aí diretão, nós íamos ter uma inclinação muito alta aqui. Se a gente manter a quantidade de trabalho, a gente ia ter que fazer uma força maior para subir esse morro. E força maior quer dizer maior gasto de combustível, tá certo? Se a gente faz esse zigue-zague, a gente acaba diminuindo a inclinação que a gente vai ter nessa estrada. Se a gente diminui a inclinação e mantém a força, o trabalho, desculpa, a força também vai diminuir. Então quer dizer que eu vou usar menos do meu motor e vou economizar energia ou combustível. Tá certo, pessoal? Bom, e aí, outra coisa que eu queria falar é sobre potência, né? E aí na definição de trabalho lá, vocês perceberam que a gente não considera o tempo. Então o trabalho ele é igual se a gente executar ele dentro de 1 segundo ou 1 hora. Só que é meio estranho a gente falar isso, né? Porque se nós executamos 2 trabalhos iguais, por exemplo, 2 trabalhos de 100 joules, só que eu executei em 1 segundo e uma outra pessoa executou em 3 segundos, alguma coisa foi diferente. Um outro exemplo é um atleta que corre 100 metros em 10 segundos, tem desempenho melhor do que um segundo atleta que corre os mesmos 100 em 15 segundos. Tá certo? Então a gente pode dizer que quanto menor for o tempo para executar um trabalho, maior vai ser a potência disso. Tá certo? Então, a potência média, a gente já pode tratar ela, o conceito dela, é que a potência média é igual a um trabalho dividido por uma variação de tempo. A gente fazendo a análise dimensional disso, a gente vai ver que a unidade de medida de trabalho é o joule, que a gente já viu, né, de tempo é o segundo. Então a potência seria joule por segundo. Mas no sistema internacional também deram um nome bonitinho para ela, que foi o watt. Beleza, pessoal? Bom, hoje o que eu tinha para falar era isso, tá bom? Na próxima aula nós vamos começar a tratar de energias mecânicas, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar por e-mail ou no chat do Moodle, tá bom? Um abraço!